Oi, 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 gente. Meu nome é Isadora. Sem mais enrolação, já curte e se inscreve no canal para mais vídeos e bora começar o vídeo de hoje. Marco Aurélio era um adolescente comum. Gostava de sair com seus amigos. Gostava de aventuras e desfrutar da natureza. Mas naquela tarde, em junho de 1985, o menino participou de uma excursão organizada por seu grupo de escoteiros para o Pico dos Marins, uma das montanhas mais conhecidas do estado de São Paulo. Nada indicava naquela viagem que ela se transformaria em um dos momentos mais misteriosos da história brasileira. O Pico Marins é conhecido por uma região de trilhas difíceis, mudanças bruscas de clima e neblina intensa, um terreno acidentado. Mesmo montanhistas experientes relatam ter dificuldades para subir naquela montanha. E em 1985, o percurso de resgate era um dos mais limitados do que os atuais de hoje. Mas ninguém imaginava que aquele lugar guardaria um mistério que atravessaria gerações. Capítulo 3. O dia do desaparecimento. Na manhã de 8 de junho de 1985, Marco Aurélio subiu a montanha, junto com outros 3 amigos escoteiros e um líder adulto. Durante a trilha, um dos integrantes do grupo sofreu dificuldade no percurso. Foi então tomada uma decisão que seria debatida durante décadas depois. Marco Aurélio foi enviado sozinho para retornar ao acampamento e pedir ajuda. Segundo relatos, ele deveria descer a montanha, marcando o caminho. Ele deveria descer a montanha, marcando o caminho com pedras, como era já ensinado para eles fazerem isso sempre. Era uma tarefa simples, já era do cotidiano deles, eles já faziam isso com frequência, marcava para eles não se perderem no meio da trilha. A descida levaria pouco tempo, mas Marco nunca chegou ao destino e nunca mais foi visto. Capítulo 3. O alarme. Horas se passaram e o grupo finalmente retornou ao acampamento, mas Marco não estava lá. Inicialmente acreditavam que ele devia ter se perdido, pois era de noite, montanhoso e difícil, uma trilha difícil, né? Depois imaginaram que ele tivesse escondido em algum ponto da trilha, mas a preocupação rapidamente virou desespero. As buscas começaram imediatamente e então surgiu a pergunta, que permanece até hoje sem resposta: onde está Marco Aurélio? Capítulo 5. Uma das maiores buscas da história do Brasil. Mais de 300 pessoas participaram dessa operação. Participaram bombeiros, policiais, soldados, guias locais, voluntários, helicópteros e cães farejadores. Toda uma galera se reuniu e nada do menino. A região foi vasculhada durante semanas, penhascos, fendas e áreas de mata fechada e nada. Capítulo 6. O apito na floresta. Poucos dias após o desaparecimento, algo estranho aconteceu. Durante a noite, integrantes das buscas afirmaram ter ouvido um apito vindo da mata. Marco Aurélio possuía um apito daqueles, e a esperança voltou rapidamente. Os homens correram na direção do som, achando que era o Marco, né, gente? Vai que ele estava de alguma forma conseguindo se comunicar, mas não encontraram ninguém. Alguns relataram ainda terem visto luzes misteriosas no meio da escuridão. O episódio alimentou especulação durante décadas. Imagina, né, gente? Do nada, tu ouve um apito que o menino tinha e no lugar que ele desapareceu, todo mundo deve ter sentido de esperança. Nossa, pode ser que ele tenha conseguido de alguma forma se comunicar, mas não era, infelizmente. E se você já souber de alguma coisa, pode deixar aqui no comentário pra gente alguma coisinha.
alguma ideia que você tenha uma teoria na sua cabeça que pode ter acontecido, você conhece alguém, não sei. Contribua com a gente para alimentar nós que somos curiosos e ajudar também de alguma forma se der, não sei. Capítulo 7. As primeiras suspeitas. Com o passar do tempo, os investigadores começaram a analisar a conduta das pessoas presentes naquele dia. Por que Marco foi enviado sozinho? Por que demoraram para comunicar seu desaparecimento? E os depoimentos apresentavam contradições? O líder da excursão acabou sendo alvo de questionamento ao longo da investigação. Porém, nenhuma prova conclusiva foi encontrada a respeito dele. Sem provas, o caso continua sem solução. Capítulo 8. O incêndio misterioso. Enquanto as buscas aconteciam, um grande incêndio atingiu o Pico dos Marins. O fogo dificultou ainda mais o trabalho dos investigadores. Alguns investigadores chegaram a questionar se o incêndio poderia ser criminoso, para esconder algum tipo de prova ou ossada. Não sei, péssimo, não gosto de... Mas, vamos seguir. Capítulo 9. As teorias. O acidente fatal. A hipótese mais simples. Marco poderia ter caído em uma fenda, um local de difícil acesso. E o problema é que as buscas extensas nunca encontraram nenhum vestígio. Então, talvez não seja sobre isso, Se nunca encontraram nada, se ele tivesse caído, eles poderiam ter encontrado alguma coisa. Eu acho. Teoria número 2. O crime. Outra linha sugere que Marco possa ter encontrado alguém na montanha, ou sofrido algum tipo de violência por terceiros, alguém que não foi citado, alguma coisa, não sei, péssimo. Diversas suspeitas surgiram durante os anos, mas nenhuma foi comprovada. Teoria número 3. Investigadores independentes apontam inconsistências em depoimentos e procedimentos adotados na época. Segundo essa hipótese, algo teria acontecido com Marco e a verdade teria sido ocultada, mas novamente não existem provas definitivas. E a teoria número 4, que é a mais famosa: fenômenos sobrenaturais. As histórias das luzes azuis e dos apitos na mata deram origem a versões envolvendo fenômenos inexplicáveis e até extraterrestres. Porém, nunca houve evidências concretas que sustentassem tais alegações. Capítulo 10. O caso foi reaberto. Durante décadas, a família se recusou a desistir. Novas testemunhas sempre surgem, novas pistas aparecem. E em 2021, a Justiça autorizou a reabertura das investigações, após o surgimento de novas informações. As autoridades da Justiça voltaram a analisar possíveis locais de interesse. Buscas foram adicionadas e realizadas nos seguintes anos. Mais uma vez, nenhuma conclusão definitiva. Capítulo 11. O mistério continua. Décadas se passaram. Um menino de 15 anos, desaparecido em uma tarde de inverno, jamais voltou para casa. O que torna esse caso tão perturbador não é apenas sobre o desaparecimento, é a ausência de respostas. Nenhuma teoria conseguiu explicar tudo. Nenhuma investigação conseguiu encerrar o mistério. Nenhuma busca nunca conseguiu encontrar Marco Aurélio. E nada dele nós temos até hoje. O Pico Marins continua lá. As trilhas continuam sendo percorridas. O vento continua soprando entre as montanhas. Mas uma pergunta permanece ecoando desde 1985. O que realmente aconteceu com Marco Aurélio? Foi um acidente? Foi um crime? Ou algo que a gente jamais vai conseguir explicar? E enquanto não houver respostas, o desaparecimento do jovem escoteiro continuará sendo um
dos maiores mistérios da história do Brasil. Gente, é horrível isso, não gosto nem de comentar muito sobre, mas eu gosto de casos misteriosos. E se você quiser também deixar alguma ideia pra gente, pode deixar aqui no comentário. E te espero no próximo vídeo. Já curte e se inscreve pra mais. E um beijinho. Tchau!